Olá, essa é a apresentação final do projeto Análise da Gravidade de Artrose no Joelho, do grupo Gradient Descenders para o curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp. A apresentação estará dividida em três partes. No início, uma introdução ao problema, em seguida, a metodologia proposta e, no final, resultados e conclusões. Análise do problema. Artrose no joelho é uma patologia que ocorre devido ao desgaste na cartilagem que protege os ossos dessa região de atritos e impactos. Alguns dos sintomas são dor, inchaço ou rigidez, e as causas podem variar entre fraturas, sobrepeso, entre outras. Para identificar esta patologia, alguns procedimentos médicos são necessários, como o raio-x ou ressonâncias magnéticas, em que é possível avaliar a perda no espaçamento da articulação, assim indicando a severidade da doença. De acordo a esse espaçamento, a gravidade da artrose foi classificada em 5 níveis, desde o nível normal até o nível severo, onde, entre maior seja o grau da gravidade, menor é o espaçamento da articulação. Neste sentido, o objetivo de este projeto é classificar corretamente o grau de artrose baseado em imagens de raio-x, onde a métrica de sucesso a ser utilizada será a acurácia balanceada. Para cumprir esses objetivos, a seguinte metodologia foi proposta. Este processo envolve as principais fases de um projeto de ciência de dados, começando com a preparação dos dados, em seguida, o treinamento e avaliação dos modelos e, para finalizar, o desenvolvimento de uma aplicação web com o melhor modelo. Análise e tratamento dos conjuntos de dados. A base de dados consiste em cerca de 8.000 imagens de raio-x, que você pode acessá-los através do QR Code, sendo 5.700 dados para treinamento, 800 para validação e 1.600 para teste. Cada conjunto de dados está composto por 5 tipos de classes, que correspondem ao nível de gravidade da artrose, sendo a mesma classificação adotada pelos especialistas. No gráfico de barras, podemos observar a distribuição das 5 classes para cada um dos conjuntos de dados de treinamento, validação e teste. E no gráfico de pisa, podemos observar, em promédio, a porcentagem de dados que temos por cada classe, sendo um 39% para a classe normal, 18% para duvidoso, 26% para mínimo, 13% para moderado e um 3% para a classe severo, tendo assim um desbalanceamento nos dados. Para diminuir o impacto que a base desbalanceada pode causar nos modelos, ponderar os pesos das classes e aumentação de dados como flips horizontais, zoom e brilho foram implementados, assim como o uso dos recursos de pré-processamento de cada uma das redes pré-treinadas selecionadas. Implementação de modelos de aprendizagem de máquina. Como baseline, uma rede neural convolucional foi escolhida. Na primeira abordagem, usamos os dados sem nenhum tratamento. Já na segunda abordagem, implementamos ponderação dos dados e aumentação com flip horizontal. Podemos dizer, então, que com a ponderação de pesos entre as classes e aumentação de dados, o modelo teve uma acurácia balanceada de 43%, melhorando a performance com relação ao baseline sem tratamento. Baseados nesses resultados, uma estratégia é a utilização de Transfer Learning que permite tirar proveito de redes profundas pré-treinadas. Assim, 3 redes foram escolhidas: ResNet 50, MobileNet e EfficientNet. Na RedesNet, quando congelamos as camadas pré-treinadas, o modelo teve um underfitting, como observamos no gráfico de viés-variância, sendo classificadas todas as imagens como grau severo. Pelo contrário, quando usamos fine-tuning, o modelo teve uma melhor distribuição de acertos na matriz de confusão, com uma acurácia balanceada de 58%. Na MobileNet, quando congelamos as camadas pré-treinadas, o modelo teve um underfit, como observamos no gráfico de viés-variância, sendo classificadas todas as imagens como grau mínimo. Pelo contrário, quando usamos fine-tuning, o modelo teve uma acurácia balanceada de 59% e a matriz de confusão uma melhor distribuição na classificação. Porém, como observamos no gráfico de viés-variância, depois da época 7, o modelo teve um overfitting.
Finalmente, na eficiente, quando congelamos as camadas pré-treinadas, o modelo teve uma acurácia balanceada de 52%, melhorando a distribuição na classificação das classes. Porém, o modelo também teve um overfitting. Pelo contrário, quando usamos fine-tuning, o modelo teve uma acurácia balanceada de 66%, sendo uma das mais altas. Mas, desde a segunda época, o modelo teve um overfitting. A tabela a seguir apresenta o resumo dos resultados parciais obtidos na implementação das diferentes redes pré-treinadas, com camadas congeladas e fine-tuning. Podemos dizer que as redes pré-treinadas com fine-tuning, ponderação de dados e aumentação de dados tiveram uma melhor performance com relação ao baseline anterior, porém, ainda os dados não são suficientes para a aprendizagem. Como sugestão, aumentamos mais dados além do flip horizontal e testamos com outras redes pré-treinadas. Testamos de novo a rede SNET, gerando mais dados, variando no brilho, zoom e deslocamento vertical. Além disso, só treinamos usando fine-tuning. Como resultado, o modelo teve um melhor comportamento, tendo uma melhor distribuição de acertos na matriz de confusão, com uma acurácia balanceada de 62%. Duas redes pré-treinadas mais robustas foram escolhidas, Exception e Inception ResNet. Na Exception, o modelo teve um melhor comportamento, tendo uma melhor distribuição na classificação, com uma acurácia balanceada de 62%. Porém, o tempo de processamento foi de quase 1 hora. De igual forma, a Inception ResNet apresentou uma melhor classificação das classes, com uma acurácia balanceada de 68% e um tempo de processamento maior a 1 hora, sendo um dos melhores resultados. A tabela apresenta o resumo dos resultados obtidos, destacando uma melhor performance com relação aos modelos prévios. Podemos dizer que o treinamento de redes pré-treinadas mais robustas, com argumentos adicionais para gerar mais dados, obteve uma acurácia melhor que os primeiros testes. Como sugestão, foi realizado o ensemble dos melhores modelos. Selecionamos a ResNet 50, Exception e Inception ResNet, destacando de cada modelo a maior taxa de acerto por cada classe, onde temos que ResNet 50 classificou melhor a classe moderado, Exception a classe saudável e Inception ResNet as classes duvidoso, mínimo e severo. Com os melhores modelos, foram realizadas 3 abordagens de ensemble, uma calculando a média e 2 calculando a média ponderada da acurácia e F1 de cada classe. Os 3 modelos tiveram resultados similares, porém selecionamos um modelo de ensemble mínimo. Finalmente, o modelo com ensemble teve a melhor performance, sendo assim nosso modelo selecionado para os próximos passos. Medições de desempenho e explicabilidade no conjunto de teste. Nosso melhor modelo teve uma acurácia balanceada de 70%. Avaliando esse modelo no conjunto de teste, foi obtida uma acurácia balanceada de 72%, e na matriz de confusão podemos observar o destaque das classes moderado e severo. Para entender melhor como são classificadas as classes, implementamos a técnica de explicabilidade GradCam, que indica as partes da imagem que mais impactam na pontuação da classificação. Podemos observar nas imagens que para a classe saudável, duvidoso e mínimo, as áreas de maior destaque são localizadas no centro do joelho, e as classes moderado e severo têm maior destaque nas bordas direita ou esquerda do joelho. Na classe normal, observamos o GradCam com ênfase no centro do joelho, com 439 acertos e 172 erros na classe mais próxima. Na classe duvidoso, temos 154 acertos e quase a outra metade de erros nas classes mais próximas, sendo uma das classes com a taxa de acerto mais baixa. Na classe mínimo, temos 291 acertos e cerca de 100 erros nas classes mais próximas. O GradCam teve também ênfase no centro do joelho, mas com leves extensões nas bordas. Na classe moderado, temos 192 acertos e cerca de 60 erros nas classes mais próximas. O GradCam tem maior destaque nas bordas do joelho.
E a classe severo, temos 45 acertos e 5 erros na classe mais próxima. O Gradicam também tem maior concentração nos lados do joelho. Desenvolvimento de uma aplicação. Podemos dizer que esta aplicação poderia ser útil e funcionar como uma ferramenta auxiliar no diagnóstico da patologia de artrose no joelho. A aplicação permite selecionar e carregar uma imagem de raio-x para posteriormente prever e avaliar a perda no espaçamento da articulação e indicar a probabilidade de severidade da doença, assim como a área que mais impactou a pontuação da classificação. Analisando os resultados. Observamos a evolução que obtivemos no desenvolvimento deste projeto, desde a primeira implementação até o nosso modelo, em que tivemos um ganho significativo na classificação das classes duvidoso, mínimo, moderado e severo. Como conclusões, classificamos de forma assertiva, com uma acurácia balanceada de 72%, o grau de artrose no joelho, baseado em imagens de raio-x. Podemos destacar a importância de implementar técnicas de aumentação de dados quando a base de dados é desbalanceada, além da ponderação de dados. Também podemos destacar o ganho quando fazemos uso das redes pré-treinadas, já que nos permitem obter resultados mais rápidos, tendo também um ganho na performance. Outro ponto importante é poder testar vários tipos de redes e implementar técnicas como Ensemble que permitem extrair o melhor de cada modelo. E, finalmente, implementar técnicas de explicabilidade que nos permitem entender melhor como o modelo está classificando as imagens e quais áreas são de maior interesse na classificação. Essas foram as principais referências. Obrigada a todos pela atenção e nosso especial agradecimento aos professores e monitores do curso pelos ensinamentos, aos colegas de aula por compartilhar esta jornada e aos membros da equipe pelo trabalho realizado. Graças.